Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso projeto Aprenda Espanhol através da Bíblia. Esse podcast eu vou falar a respeito da terceira idade. Você é da terceira idade, qual é a sua condição? De saúde, de vigor, de vida, de fruto? Como é que está? Eu tenho algo especial para falar para você nesse podcast. Fica comigo até o final. Muito bem. Terceira idade é uma coisa interessante. Nós vemos que a boa parte dos países, por exemplo, países da Europa, a maioria deles é um país de idoso. Brasil, me lembro bem, eu não sou tão idoso assim, já entrei numa categoria, mas eu me lembro quando jovem, o Brasil era um país jovem. Eu, de certa forma, posso considerar que envelheci. Claro, todos nós estamos envelhecendo. Não tem ninguém ficando mais novo. Nós, cada dia que passa, a cada dia nós ficamos mais velhos. Mas existe uma categoria de primeira, segunda, terceira idade, não é verdade? Muito bem. Mas é interessante que o Brasil era um país de jovens, muita gente com uma idade assim mais, podemos dizer, de segunda idade, 50. Tem aquele gráfico, o gráfico de pessoas mais de segunda idade, aí tem aquele gráfico de pessoas mais de terceira idade. Então, a Europa basicamente são países de uma população muito grande de pessoas de idade. As condições da ciência, da saúde, melhoraram muito a vida das pessoas. As pessoas hoje envelhecem e chegam a uma idade mais avançada e com uma boa parte com boas condições de saúde. Claro é que tem muitas pessoas bem doentes. Isso não dá para dizer qual seria claramente qual seria a razão de um adoecer, outro não. É interessante, eu trabalho com certos tipos de populações, às vezes uma pessoa numa mesma condição que uma outra pessoa, considerando idade, às vezes da mesma condição física, muito igual, muito semelhante, perdão, talvez a expressão mais correta, em condições muito semelhantes, um adoece e o outro não adoece. Como se explica isso? Por que um adoece, mas adoece mesmo, e o outro não adoece? Por que um fica muito mal e o outro suporta a mesma agressão? Detalhe, as agressões que um e o outro sofrem, os dois sofrem as mesmas agressões, passam pelo mesmo sofrimento. Um adoece e o outro não adoece. É uma coisa muito interessante isso, porque faz parte de uma posição, de uma constituição, claro. Aí tem a questão emocional, tem a questão de formação, de educação que a pessoa recebeu, e algumas outras condições que você, por mais que você queira explicar, não tem muita explicação. Certo? Vamos considerar dessa forma. Não tem explicação por que um fica mal e o outro não fica mal. E às vezes o outro ainda supera a crise, supera a agressão. Então, o que é importante entender? Considerando a idade, considerando as adversidades, considerando as agressões da vida, vamos considerar que isso tudo seja normal da vida, faz parte do pacote, que caiu na sua mão, no seu colo, tá certo?
que é preciso fazer? O que é preciso entender? O que seria ideal? O que seria ideal? Ideal é você vencer tudo isso. Claro que nós estamos considerando condições normais ou as melhores condições possíveis, considerando apesar da condição de que um pode suportar e o outro não, mas vamos considerar condições normais. Então, vamos imaginar que você tem que lutar para vencer essa batalha. Você tem que lutar para vencer essa condição e chegar a uma condição melhor na idade que você pretende chegar. Então, vejam bem, qual é o ideal de chegada? Qual é o ideal da chegada? O ideal da chegada é você chegar bem lá na chegada. Vamos considerar aqui como chegada, certo? Então, você chegar bem lá, certo? E qual é o momento que você vai considerar que chegou? Que horas você vai considerar que chegou? Qual o momento que você vai considerar como chegada? Não, olha, eu quero chegar, por exemplo, igual a aposentadoria. A aposentadoria é uma coisa que a gente luta faz parte da nossa vida, lutar por uma aposentadoria. Mas a aposentadoria, para muitas pessoas, é a chegada, né? A chegada da aposentadoria. Mas a aposentadoria para estacionar, não vale muito a pena. Agora não, você pensou, não, eu vou chegar à aposentadoria, mas eu vou continuar fazendo uma determinada atividade, exercendo uma determinada atividade profissional, eu vou me envolver nesse projeto, eu vou realizar essa e aquela atividade, eu não vou ficar jogando dominó no banco da praça, jogando dama no banco da praça. Não, por favor, não faz esse projeto para a sua chegada, não. Porque aí você estaciona de vez. Então, o que é importante? Você tem um planejamento, mesmo que seja o planejamento da aposentadoria, é justo, está correto, é isso mesmo. Faz parte do nosso programa. Em todos os países é assim que funciona, está tudo certo. Mas você tem que programar uma chegada lá ao final com mais resultados. Com mais resultados. Não importa. Aqui vamos considerar a idade. Então, não, eu vou parar com a idade tal. Não considera essa idade do parar. Não considera. Considera que você deve prosseguir até onde puder prosseguir. Produzindo até onde puder produzir. Pode ser que eu seja errado, pode ser que você não concorde comigo. Eu acho que é perfeitamente coerente não concordar, certo? Mas para mim, eu planejo isso. Eu não visualizo uma parada. Eu visualizo uma caminhada. Parar o dia que eu não puder caminhar. Caminhar até o dia que for possível caminhar. E produzir até onde for possível produzir. Então, eu imagino isso para a minha vida. E ainda mais considerando algumas pessoas que eu conheço extremamente ativas com mais de 30 anos além do que eu tenho. Vamos colocar 30 anos além do que eu tenho. Considerando 30 anos além do que eu tenho, ele está levando 50% além da minha idade. Gente, é muita coisa. E ativo e produtivo. Então, vejam só, a terceira idade ela tem toda a carga de peso de uma idade vivida, de um tempo vivido, e às vezes sob condições muito adversas. Eu já comentei aqui a respeito de pessoas que eu atendo no meu trabalho, com idade próximas, pouco mais, pouco menos que a minha, e muito prejudicado fisicamente, com a saúde muito prejudicada, com as condições muito ruins. Mas boa parte dessas pessoas
elas se permitiram viver debaixo de uma agressão que elas mesmas se submeteram a essas agressões. E é claro que o organismo não suporta. É claro que não suporta, não vai suportar. Então, hábitos nocivos, condições nocivas, isso não tem organismo que seja forte o suficiente para suportar isso. Não tem. Então, não vamos entrar nesse mérito, porque esse é assunto que eu já tratei em outro podcast, mas vamos considerar que você está programado, conforme eu já tratei em outro vídeo, né? Você fez uma programação da chegada, programação da jornada até a chegada, até o final da jornada. Você tem que fazer uma programação com atividade, você tem que fazer uma programação com boas condições, as melhores condições possíveis, e isso você começa hoje. Quanto que você, como diz no espanhol, em alguns países eles usam a expressão quanto você leva. Quanto você leva hoje de idade? Quanto você leva? Você leva quanto? Leva 20, leva 30, leva 40, leva 50? Não importa quanto você está levando. Não importa quanto você está levando. Mas hoje é o tempo de você se ajustar e se organizar, faz parte da meta, o objetivo. O objetivo é chegar naquela condição, nas melhores condições, se possível, na idade X. E chegando lá, eu quero estar nessas condições. Então, você vai estabelecer as metas. Vai estabelecer as metas. Estabeleça as melhores, a melhor possível. Estabeleça a melhor possível. Porque você precisa chegar lá e chegar bem. Estudar é uma boa coisa. Saiba que estudar é uma boa coisa. Estudar, ler faz parte, é muito importante ler. O que mais que é importante? Estudar de fato. Estudar compõe um contexto de várias atividades, certo? Então você vai estudar espanhol. Eu vou estudar espanhol. Mas é estudar mesmo. Não é ficar vendo filme de espanhol simplesmente, não. Que faz parte de estudar, mas tem que estudar mesmo. Então, por exemplo, vamos parar aqui um pouco sobre a questão de assistir um filme em espanhol, assistir um filme no idioma. Você vai assistir, qual a condição que você tem de assistir mesmo, de assistir, de aprender, assistir, de ver os detalhes. Então, você pode colocar as legendas no idioma que você quer aprender. Então, colocou o áudio no idioma, a legenda no idioma. Não, vai ser difícil para mim. Então, você colocou o áudio no idioma que você quer aprender e a legenda em português. Vai ser uma estratégia. Aí você colocou o áudio vamos considerar o nosso projeto aqui, áudio em espanhol, legenda em português. Assistiu uma vez, entendeu todo o filme. Então, assiste de novo. Agora você põe uma vez, não, vou fazer mais uma vez em português. Você está estudando, isso é estudar. Você está estudando. Então, agora você colocou o áudio em espanhol e colocou agora a legenda em espanhol. Porque você já assistiu uma ou duas vezes. Você deve estar ficando meio ruim da cabeça. Como é que eu vou ficar vendo um filme tantas vezes assim? Gente, tem filme que eu gosto demais de filme, principalmente de desenho animado. Eu gosto demais de desenho animado. E eu já assisti mais do que uma vez filme de desenho animado. Eu gosto demais de desenho animado. Inclusive, para você aprender idioma, é um excelente filme, excelente para você aprender idioma, desenho animado. Já fica a dica aí, desenho animado. Então, aí agora você vai botar o áudio, ainda, claro, você vai botar o áudio, obviamente, no idioma espanhol, a legenda em espanhol. Uma vez, duas vezes, você está estudando. Legenda em espanhol, duas vezes. Terceira vez, ou terceiro momento, áudio em espanhol, sem legenda. Sem legenda. Você, com certeza, isso é estudar. Isso é um formato de estudar. Essa é uma estratégia de estudar. Até
editei um e-book e eu não fiz um trabalho 100% de início, porque eu não deixei tão claro, não fui tão detalhado, né? Eu não coloquei tantos detalhes, mas é que eu estou detalhando aqui e era meu propósito trazer essas informações aqui em vídeo a respeito de estratégia. Como aprender espanhol sozinho? Eu aprendi espanhol sozinho. Então, tá lá. Fica aí a dica. Uma das estratégias é você assistir um filme em espanhol. Então, primeiro momento do filme, áudio em espanhol, legenda português. Áudio espanhol, legenda em português. Áudio espanhol, legenda em espanhol. Áudio espanhol, legenda em espanhol. Áudio espanhol sem legenda. É isso, não vou aguentar. 6 vezes? Tá bom, então vai lá. Áudio espanhol, legenda em português. Áudio espanhol, legenda em espanhol. Áudio espanhol sem legenda. Tá bom demais. E aí você aprende. Mas, Jamilson, o filme são 2 horas de filme. Bom, então faz o seguinte, vê um filme pequeno. Assiste um filme pequeno, faz um corte no filme, sei lá, assiste um trailer, dá um jeito. Desculpa aqui, tá? Se vira. Você quer aprender, você não quer fazer o curso, você não quer aprender o idioma? Você acha que você vai aprender o idioma fazendo quantas horas de curso? Quantas horas de curso? Então, você tem que estudar. Você estuda sozinho. Essa é uma estratégia. É uma estratégia. Que eu não fiz. Não foi uma estratégia que eu fiz. A estratégia do filme da legenda eu fiz, mas assim, legenda em português, legenda em espanhol, sem legenda, eu já estava só no sem legenda. Eu já estava só no sem legenda. Eu já fui direto para o sem legenda. Porém, entenda uma coisa, que você quer uma determinada coisa, você tem que lutar por esta coisa, por esse objetivo que você quer. Objetivo, onde você quer chegar, como é que você quer estar na chegada. Então, vai e programa a caminhada. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você quer chegar lá, então você se organiza. Quer aprender? Uma das estratégias é ver filme, e você tem que ver filme e fazer dessa forma. Procura um filme pequeno, se organiza para fazer dessa forma, você vai conseguir um bom, mas muito bom resultado. Mas vai conseguir muito bom resultado. Tá certo? Outra coisa muito interessante é você ouvir um áudio de um texto específico que você conhece. Por exemplo, nós estamos considerando aqui, por exemplo, o texto bíblico. Existem músicas específicas que a música é exatamente o texto bíblico. Ouve e é bom de você aprender espanhol como espanhol não, ou até outros idiomas. Você aprender o idioma com música. Isso é muito usado pelos cursos e é muito útil de fato. Isso é uma coisa que eu usei bastante de ouvir o idioma, a música no idioma. Isso é uma coisa que eu fiz muito. Outra coisa é você ouvir, simplesmente ouvir o idioma. Ouvir muito o idioma. Aí você ouve rádio, televisão, notícia, alguém falando. Isso eu fiz demais da conta. Eu fiz muito. Eu fiz muito. Fiz muito mesmo. Então, essa é uma outra estratégia. Mas o mais interessante é que você quer chegar lá na chegada, você quer chegar com uma realização. Você quer chegar lá no final da jornada com um determinado resultado. Você quer chegar falando espanhol. Não, eu quero falar espanhol. Eu quero chegar falando espanhol. Não, espanhol para mim é uma realização. É uma realização. Perfeitamente, se organiza. Se organiza. Claro, eu falei do filme, falei do áudio musical, falei do áudio de notícia e ainda te digo mais, você tem que ler. Tem que ler também, tem que ler muito, vai ler muito, tem que estar lendo muito, botar tudo quanto é papel, aplicativo, tudo no idioma espanhol. Tudo. Isso eu fiz muito também. Fiz muito. Tem outra oportunidade que é falar com alguém, certo? Conversar com alguém é muito importante você conversar com uma pessoa que fale o idioma. Isso aí eu tive muita oportunidade. Tive muita oportunidade e aproveitei muito todas as oportunidades.
Muito bem, são estratégias para você chegar a uma determinada idade, para você chegar a uma determinada chegada, numa chegada, você chegar lá naquela chegada e você chegar bem. Chegar bem. A sua chegada foi boa, você chegou muito bem. Então, você precisa de cuidar, ter um cuidado, ter todo esse cuidado para você poder chegar dessa forma, chegar desse jeito lá. Muito bem. Eu separei aqui um texto muito interessante sobre isso. O texto está no vamos ver, Salmo 92. O Salmo 92, ele fala muito bem a respeito do contexto que eu estou comentando aqui, versículos 12 ao versículo 15. E é interessante para nós entendermos aqui como deve ser. E vamos olhar, porque tem um versículo especificamente que eu gostaria de me deter nele. Lembrando aqui, não fiz menção, lembrando aqui, nós aqui fazemos leitura do texto sem nos aprofundarmos em conteúdo bíblico. É só leitura do texto no idioma, nada de conteúdo bíblico, de doutrinário, coisa do gênero, certo? Não podemos nos esquecer disso. Só para enfatizar mais uma vez. Muito bem, vamos lá, Salmo 92, versão Reina Valera 60, Salmo 92, versículos 12 ao versículo 15. Muito interessante para nosso aprendizado aqui do idioma espanhol e para nosso aprendizado da vida, da chegada, da produção, do resultado que a gente precisa ter. Vamos lá? Salmo 92, versículo 12 ao versículo 15. Vamos olhar. El justo florescerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él não há injustiça. Muito lindo, como eu sempre costumo dizer, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Texto poético, muito lindo mesmo. Vamos lá, vamos nos deter aqui alguns minutos para nós entendermos do que nós estamos falando aqui, fazer uma relação com o que nós estamos falando com terceira idade, chegada, produtividade, resultado. Então vamos lá. El justo florescerá como la palmeira. Veja que a expressão aqui de espanhol e português é muito próxima, ok? Crescerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, florecerán. Aún en la vejez, vejez é uma expressão que você não conhecia. Vejez, velhice, velhice. Aún en la vejez fructificarão. Ou seja, vamos terminar que eu vou fazer o comentário depois do final do versículo. Aún en la vejez fructificarão, estarão vigorosos e verdes, para anunciar que Jeová me fortalece recto e que en él não há injustiça. Veja só que coisa interessante. Velhice faz parte do pacote da senha da maioria de nós, certo? Claro, tem alguns que têm uma senha um pouco mais
um pouco de chegar na frente. Alguns têm a senha de chegar na frente, mas a maioria a senha é de chegar depois de um certo trajeto de caminhada. Vamos considerar que a maioria, no nosso caso, seja senha prolongada, né? Um número bem alto de senha. Então, verres fructificarão. Aúnem lá verres, fructificarão, estarão vigorosos e verdes. Muito interessante. Vamos considerar no aspecto literal. Eu vou aqui fazer uma consideração, vou me esforçar para fazer uma consideração no literal. Então, frutificarão, vigorosos e verdes. Frutificarão, estarão vigorosos e verdes. No sentido literal, verde, vigor, fruto. Com vigor e verde. Gente, nós temos que pensar em chegar na velhice desse jeito. Tem que pensar na velhice desse jeito. Chegar numa velhice na melhor condição. Com fruto, produzindo. Tem que chegar na velhice produzindo. Não pode chegar na velhice imaginando jogando dama no jardim da praça. Não, assim não tem fruto nenhum. Tem que chegar na velhice produzindo. Produzindo. Então, vamos lá, aprender espanhol, que é o que eu quero aqui te propor. Então, falando bem espanhol, você pode estar falando muito bem espanhol, você pode ser um intérprete de espanhol, você pode fazer uma apresentação, você pode escrever em espanhol. Tá velhice, escreve, passa a escrever. Seja um escritor. Olha que coisa interessante. Gosta de música? Componha música em espanhol. Tem muita coisa que você pode fazer. Então, não pode ser sem fruto. Velhice sem fruto. A velhice sem graça. Triste, infeliz. Não. Velhice com fruto. Em la vejez, aún em la vejez, fructificarão. Então, ainda na velhice, mesmo na velhice, você não pode deixar de dar fruto. Pensa que você tem que dar fruto. Pensa que você pode dizer. Agora você vai dar fruto para quem? Fruto para você mesmo. Ué, para a sua satisfação. É a sua satisfação. É a sua. Agora, é claro, você é intérprete. Intérprete em espanhol. As pessoas preferem que seja você o intérprete, porque você faz um trabalho muito bem feito. Você é uma pessoa que faz o melhor trabalho. Olha que coisa boa, hein? Já pensou? Então pensa nisso. Pensa nisso, fazer um trabalho sério, dedicado, pronúncia muito boa, expressa bem, entende bem, traduz bem. Você pode fazer isso, você pode chegar lá. Então, aún em la vejez fructificarão. Estarão vigorosos. Cuida da sua saúde. Tem que ter vigor, porque vai ser intérprete, mas está hipertenso, diabético, tipo, com complicações das piores, não vai conseguir, mesmo que seja o melhor intérprete, está debilitado. Não. Chegar na velhice com frutos e com vigor. Com vigor. Então pensa bem, isso é uma coisa que você pode cuidar hoje. Tem que cuidar hoje. Então, não, eu vou chegar na velhice, mas eu quero chegar na velhice, não, eu vou fazer um trabalho vou me dedicar hoje, estudar hoje, porque eu quero chegar na velhice trabalhando com espanhol. Isso é ótimo. Você pode fazer muita coisa na velhice, mas eu estou te propondo espanhol porque o meu papel aqui é de falar de espanhol, tá certo? Não vou te falar de outra coisa. Então, pensa bem. Eu estou te propondo aprender espanhol, perfeito? Então, já te falei como se aprende espanhol, então, aqui a minha tarefa com você é essa. Então, chegar na velhice falando muito bem espanhol. Falando muito bem espanhol, mas cuide da saúde para não estar em condições de não poder ser usado como intérprete, como escritor, como qualquer atividade que envolva espanhol. Então, tenha saúde, cuide da sua saúde. Então, é isso que é importante. Estarão vigorosos e verdes. Considerando que nós estamos aqui falando de uma árvore verde, é árvore bonita. Se cuida também, se arruma, se
se cuida, se cuida. Não vou falar muita coisa aqui, não, que eu posso me confundir aqui e me perder, não quero não. Mas se cuida, cuida para que seja uma árvore verde, que transmita vida. Vamos assim colocar, eu acho que é melhor. Que transmita vida. Que as pessoas olham assim, né, cheio de vida. Às vezes as pessoas usam assim, olha só que pessoa, né, cheia de vida. Isso, verde, cheia de vida, verde. Então, velhice, com fruto, com vigor e cheia de vida. É tudo de bom de velhice isso. É a velhice que eu desejo para você. Aprenda espanhol, exercite o espanhol, trabalhe com o espanhol, cuide da sua saúde, transmita a vida, porque essa velhice, uma velhice, certamente uma velhice muito, muito bacana, uma velhice muito, muito chique, muito interessante, que eu desejo para você. Eu estou devendo, quer vir fazer parte aqui do grupo de estudantes de espanhol. Bom, tem material bastante aí publicado para você aproveitar. Gratuito, muito material gratuito. Então, é isso que eu quero te propor, que eu acho que é perfeitamente cabível para você, para qualquer pessoa, desde que, claro, as condições permitam a ela chegar a essa condição de estudar, de exercer, de se dedicar, que eu acredito que não é tão difícil assim de poder chegar lá. Mas, importante, velhice com frutos, trabalhando, produzindo, tá? Isso é muito importante. E que você seja vigoroso, saúde muito boa, cuidando da saúde e verde, transmitindo vida. Essa é a velhice que eu desejo para você, tá bem? Então, nos vemos no próximo podcast e eu desejo a você essa condição aí de saúde, você que está chegando ou que pretende chegar ou que já chegou já há algum tempo na terceira idade. Ok? Um abraço.